Boa noite, dando início a mais um Entrevistas. E hoje vamos receber aqui o ator Marcos Breda. Ele que é, além de ator, ele também desenvolve outros papéis também, né? Ele é professor, diretor, locutor e ele é astrólogo. E a gente vai entender um pouquinho dessa profissão, né, do Marcos. Daqui a pouquinho ele vai estar entrando aqui comigo e vamos dar início à nossa live. Muita gente aqui chegando conosco, sejam todos muito bem-vindos. Hudson Cardoso Santana, grande poeta, seja bem-vindo. PS Carvalho, prazer recebê-lo aqui. Aline Chaves, Carlos Leal, meu amigo jornalista e escritor, também está aqui conosco. Seja bem-vindo, meu querido. Aí sempre com grandes lives também. Amei a live com a Minotti, viu? E o meu convidado já está aqui conosco e eu já vou chamá-lo para apresentá-lo aqui junto comigo. Iris, seja bem-vinda. Eu já vou mandar o convite para ele. Boa noite, Carlinhos. Hudson, meu querido, boa noite. E todos muito bem-vindos. Beto e todos que estão aqui. Eu já vou chamar o meu convidado. Marcos, entrou. Olá. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Entrevistas. Que prazer recebê-lo. Obrigado, o prazer é todo meu. Fico honrado com o convite. A minha internet está ruim para você? Não, estou vendo você direitinho. Apesar de que aqui no Rio de Janeiro está caindo o mundo. Está assim um temporal. Ó, os trovões. Tá assim, barra pesada. Já morei no Rio, sei bem como são essas trovoadas. Não, eu tô só torcendo para que não falte luz no meio dessa loucura toda. Mas eu tô com bastante carga no celular. Qualquer coisa a gente continua na base da bateria. Então tá tudo certo. Então seja bem-vindo. Muita gente já está aqui conosco, muita gente legal, né? O canalista Marcos Souza já está na área aí, ele que faz grandes lives comigo também no Divã. Oficial Carlos Leal, que é um grande escritor também, tem um programa maravilhoso, Papos Biográficos. Ontem ele estava com a Minotti, né? Aqui na live, está aqui conosco também. E tanta gente legal entrando aqui. Gente, eu vou apresentar agora o meu convidado para vocês, né? Que depois de longas e longas conversas e tentativas, nós estamos aqui, porque o Marcos vai explicar daqui a pouco o porquê do processo todo deles não poder ter vindo antes, né? Então, estamos aqui com o Marcos Antônio Dornelas Breda, né? Breda, eu chamava Breda, né? Mais conhecido como Marcos Breda, né? O ator Marcos Breda, ator, professor, diretor, locutor e astrólogo, gente. Daqui a pouquinho a gente vai entender essa astrologia na vida dele. Apareceu agora há pouco aí o Zé Vitor Castiel, que é um grande amigo meu, um ator extraordinário, um queridíssimo. Maurício Agrela, que também eu já gravei novela com ele. Tem um monte de colega entrando. Nossa, então sejam todos muito bem-vindos, porque eu vou falar o nome de cada um, daqui a pouquinho está entrando muita gente muito rápido, mas eu preciso apresentá-lo e daqui a pouquinho falo com vocês. Então vamos lá, nasceu em Porto Alegre, né? Possui nacionalidade brasileira e italiana. Com um currículo riquíssimo, ele transita entre teatro, cinema e televisão e também faz publicidades. Ao longo de uma carreira de mais de 40 anos, uma explosão de talentos, esse grande ator hoje está aqui nos dando a honra dessa entrevista. Seja bem-vindo e vamos começar a nossa live. Então vamos lá, muita gente legal, vamos falar o nome do pessoal aqui. Vera, seja muito bem-vinda. Alissa Anjos, a primeira cantora trans de forró, está aqui conosco. Yara, Antônio Marcos Fernandes, Mafalda Minose. Eu estava esquecido do primeiro nome, Mafalda Minose, o Carlos está falando aqui. Canalista Carvalho também está conosco. O Zé Vitor Castiel. Zé Vitor Castiel. Breda, é um grande amigo e colega, tá aqui. Hoje, Marcos, eu recebi tantos elogios de colegas seus, né? O Werner Schunemann, o Jackson Antunes, o
no nome dele, meu Deus, que fez Joiada com você agora na novela Reis, né? Que é Sim, sim. O Werner, a gente acabou de rodar um longa-metragem juntos agora, no segundo semestre de 2022. A gente tem um espetáculo de teatro para fazer juntos no segundo semestre. O Jackson Antunes, a gente fez um longa-metragem ano retrasado sobre rally e tal. São meus velhos amigos, colegas, pessoas por quem eu tenho maior admiração, maior carinho, uma grande e longa amizade. Eu fico muito honrado com o carinho, com as palavras dele, com as palavras deles exageradas de elogio, mas bem-vindos. O Jackson Teixeira elogios. Eu amo esse caboclo. Como é que ele fala? Eu amo esse caboclo, não. Esse caboclo deve caboclo. Que ele fala assim, né? Ele esteve já comigo aqui na live, maravilhoso, já esteve também comigo, já me deu a honra também de uma entrevista no jornal, eu tenho também uma coluna. E está aqui o oficial Roberto também, grande cantor lá, pernambucano, está aqui conosco, seja bem-vindo, muita gente legal aqui. Então vamos entender um pouquinho da história aí do Marcos Breda, né? Vamos entender como é que tudo se iniciou na vida dele. Breda, você chegou a cursar cursos de engenharia, de mecânica em Minas, né? Exatamente. Não, na verdade, eu fiz vestibular para engenharia mecânica em 1977. E aí entrei na faculdade de engenharia mecânica em 1978. Nessa época, Marcos Breda não existia, só existia Marco Antônio Dornelles Breda, que é meu nome completo. E eu fiquei 2 anos fazendo engenharia mecânica. Depois disso, em 1980, eu mudei para engenharia de Minas, outro equívoco, mas eu fui lá, eu queria porque queria me formar engenheiro, eu era um completo fracasso na engenharia, não daria certo jamais. Mas aí, em 1980, 81, eu comecei a me interessar por teatro, comecei a assistir muitos espetáculos. E aí, em 1981, eu comecei a ensaiar a primeira peça que eu estreei. Eu já tinha ensaiado uma outra antes que não deu certo e tal, todo mundo muito moleque, muito imaturo. Mas a primeira peça que eu fiz estreou em março de 82. Chamava-se Mahatsad, com direção do Néstor Monasteri. Isso foi em Porto Alegre, início de 82. Nessa época, eu estava namorando uma menina que ela era numeróloga. Aí ela falou assim, Marco Antônio Dornelles Breda... Marco Antônio Dornelles Breda não é bom, numerologicamente é muito ruim. Eu falei, bom, quando a gente está apaixonado, a gente acredita em tudo e concorda com tudo, né? E aí ela fez um cálculo, ela falou assim, olha, Marco Antônio Dornelles... Foi o seguinte, não vamos precisar acrescentar nada, vamos cortar o Antônio, vamos cortar o Dornelles, mas deixa o S do Dornelles aí no meio. Então, em vez de, olha, André Hanauê Freitas, isso é meu grande iluminador, a gente fez um trabalho que estreou anteontem em Porto Alegre, grande iluminador e parceiro das antigas, eu conheço esse moleque há 40 anos. E aí cortou o Antônio, cortou o Dornelles, mas deixou o S do Dornelles, então ficou Marcos Breda, e eu assino para trabalhar Marcos Breda desde o início de 82, mas era por causa dessa paixão imorredora por essa numeróloga. E eu falei, bom, 42 anos se passaram, sobrevivi, ela não estava errada, né? Estou aqui até hoje, então... Sobreviveu. Foi uma boa ideia. E ainda continua fazendo, então foi uma boa ideia da moça. Eu acredito que sim. Fato é que nessa época que você está mencionando, eu larguei finalmente a engenharia, desisti. E a partir de 82, quando eu estreei minha primeira peça, eu também mudei para letras. E aí eu me formei em letras, português, inglês, alemão e literatura. E nessa época eu saí de Porto Alegre, em 86, para ir para São Paulo por conta de um filme, um teste de um longa-metragem, que era o Feliz Ano Velho. E aí nunca mais voltei para Porto Alegre, morei em São Paulo durante 1 ano, e depois me mudei para o Rio de Janeiro em 87, por conta de uma novela da Manchete, chamada Helena, e estou morando no Rio desde 1987.
87. Mas eu já trabalhava como ator em Porto Alegre de 81 até 86. Eu fiquei 5 anos trabalhando em Porto Alegre como ator. E nessa época eu fiz não só teatro, mas eu fiz cinema também, fiz televisão. A Globo foi para Porto Alegre em 84 para rodar uma minissérie chamada O Tempo e o Vento, com direção do Paulo José. E eu fiz essa minissérie, foi a minha primeira série, primeiro trabalho em rede nacional. E depois disso, aí sim, quando me mudei para o Rio, durante todos esses 30 e tantos anos, eu tenho feito teatro, cinema, televisão, eu produzo teatro, dirijo teatro, eu sou locutor, eu gravo audiolivros, faço locuções, dublagem, e no meio disso tudo, trabalho com astrologia e ainda sou piloto amador de kart. Então, que nem diz já sobre essas coisinhas que nem diz os meus filhos, pô, pai, tu é mais rodado que pratinho de micro-ondas. Mas você fez o mestrado em teatro, né? Exato. Depois que me mudei para o Rio, em teatro, né? Nos anos 90, eu, na segunda metade da década de 90, fiz mestrado em teatro na Unirio, onde eu defendi uma tese sobre a utilização de capoeira na preparação corporal de atores. É isso que eu queria saber de você. Você fez essa tese, né? Você defendeu. E assim, o que é que você viu, né? Que a capoeira ela poderia contribuir para a preparação do ator? Então, porque o Túlio Chileno, também outro brother com quem eu já trabalhei junto, tá cheio de amigos aqui. Eu sou capoeirista, fui capoeirista a minha vida toda. Eu comecei a jogar capoeira ainda em 1984, por aí. E joguei até o ano passado. Parei porque eu sofri um acidente horrível de moto, eu quase morri. E eu não tenho podido nem caminhar direito, que dirá jogar capoeira, né? Mas eu vou me recuperar completamente. A questão é que foi uma fratura de fêmur esquerdo muito complicada. Não foi uma fratura simples, foi uma fratura que os médicos chamam de fratura cominutiva. É quando o osso, ao invés de quebrar assim, ele quebra assim. Então, estilhaçou tudo. Uma cirurgia complicada, tive que colocar uma haste de titânio por dentro do fêmur com uma perfuradora. Não é uma coisa muito bonita de se ver. Mas o fato é que eu devo estar completamente recuperado até a metade desse ano, uns 14, 15 meses depois desse acidente. E nesse meio tempo, graças a Deus, apesar da cadeira de roda, depois do andador, depois das muletas, agora com a bengala, eu continuo trabalhando, fazendo teatro, fazendo cinema, fazendo TV, gravando locução e dando consultas astrológicas quase todo dia. Mas a capoeira é uma coisa que sempre fez parte da minha vida e, basicamente, para te resumir super resumidamente, a pedra de toque da minha tese era sobre a capoeira ser o equivalente físico do jogo de improvisação de atores. Por exemplo, quando você entra num exercício como ator, com outro ator, vocês vão fazer um improviso. O ator entra em cena e ele propõe uma ação qualquer, sei lá, o cara entra em cena e faz de conta que está lavando a louça, por exemplo. E aí entra um outro ator e fala, você não sabe o que aconteceu, acabei de bater o seu carro, por exemplo. Né? Eu não posso dizer, mas eu não tenho carro, porque aí eu acabo com a proposta do cara. Eu tenho que dizer sim, mas como foi que isso aconteceu? Ou seja, você não nega o que o cara está propondo, você acolhe a ideia dele, sim, mas como é que isso aconteceu? Sim, mas como foi que você pegou meu carro? Sim, mas onde você encontrou a chave? Onde foi esse acidente? Teve vítima? Enfim, você vai desenvolvendo. Capoeira é a mesma coisa. Quando o seu parceiro que está jogando ali com você, ele faz um movimento, você não bloqueia o movimento. Você acolhe o movimento e, a partir daquele movimento, você cria outro movimento para dialogar com aquele movimento anterior dele. E vice-versa. Então, o jogo de capoeira é que nem o jogo do ator. Nenhum dos dois tem controle do jogo. E ele só acontece quando os dois estão mutuamente atentos, presentes e disponíveis para o jogo. A capoeira funciona assim, o jogo do ator também. É um improviso. Exatamente.
né? Mas olha, Mas a é um improviso doutora onde Rosália você... Milstein entrou aqui, a minha psicanalista, ela é minha psicanalista há mais de 30 anos. Eu tenho Nossa, um respeito e um carinho absolutos por seja ela e fico muito honrado bem-vinda. Eu com sou a... colega agora, então, dela. Sim? Eu acabei de me formar em psicanálise. É mesmo? Nossa Senhora. Você imagina, mais de 33 anos com a mesma psicanalista, ou seja, é um caso de confiança absoluta, um encontro como poucos que eu tive na vida. Eu sou muito grato a ela. É Mas tipo o assim, fato... você entendeu a análise, né? Olha, não sei se eu entendi, mas estou fazendo força. Na verdade, 30 não é para... anos. Poxa. Não, mas aí que tá. Assim, eu não acho que a psicanálise seja uma panaceia, que sirva para Não. todo mundo, mas para mim serve. Então, Então, ao que me... quando eu falo, né? A pessoa entendeu o que é uma análise, né? O que é o processo da análise. E É uma principalmente se processo. disponibilizou para isso, porque exige uma entrega, exige uma, digamos assim, uma postura de disponibilidade, de continuidade, de confiança, de desejo de você poder, através daquele processo, lançar luz sobre determinadas áreas, digamos assim, meio nubladas, meio obscuras, do seu mundo interno e poder, enfim, desbloquear algumas energias que estavam ali trancadas para reprimir determinados conteúdos, enfim, para lidar com outros. E você, em última instância, ser capaz de conviver de uma maneira melhor e mais criativa consigo mesmo e, portanto, com os outros também. É, Né? Então, a análise ela te leva a um processo de autoconhecimento fantástico, sim, né? sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E, eu gosto muito disso, assim, eu acho, nem todo mundo tem obrigação, mas quem se debruça sobre esse processo é muito rico, muito gratificante, e eu sou muito grato a ela e à psicanálise, de uma maneira, digamos assim, mais ampla, pelas coisas que eu aprendi a respeito de si mesmo, de mim mesmo, Sim, e pela melhoria na minha qualidade de vida, na minha capacidade de se relacionar com os outros, né? é importantíssimo. O problema da psicanálise é que você faz psicanálise, eu estava brincando, para poder se relacionar melhor com aquelas pessoas, principalmente aquelas que não fazem, estou brincando. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que a gente encontra mais e melhores maneiras de conviver, especialmente consigo mesmo e portanto, com os outros também. Então, o meu analista didático também está aqui, é o psicanalista Marcos Souza. A gente faz um programa que é o Entrevistas no Divã, muito interessante também. A gente trata desses temas aqui também. Mas voltando aqui para o ator Marcos Bredas, né, entendemos que ele faz análise, e isso é muito importante, né? Quando as pessoas entendem, porque as pessoas acham que fazer análise é ir ouvir do psicanalista o que tem que fazer, o que não tem que fazer, e está tudo Imagina, certo. Não é. Não é. nada É a um ver, muito processo pelo contrário. longo É, de autoconhecimento, mas que dá um resultado muito bacana. Também, se tal não der... história. Não, é tal história. Na psicanálise, ele não vai te dizer o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Você, na psicanálise, é que vai entender qual é o seu real desejo e quantas camadas de bloqueios, de negações estão por cima dele. Em última instância, você aprende a ver o que está por debaixo da sua superfície. O que você realmente quer? Qual é o formato, qual é o contorno do seu desejo, os seus limites e o que isso possibilita a você. Porque a tal história, em astrologia também eu falo isso muito para os meus clientes, né? E entre o Jung, ele dizia, você deve saber melhor do que eu, a melhor definição de livre-arbítrio que eu conheço é do Jung. Ele fala, abre aspas, livre-arbítrio é a capacidade de fazer com alegria aquilo que eu devo fazer. Ponto, fecha aspas. O que quer dizer isso? É que entre o que eu quero e o que eu penso que eu quero, existe um gap, né? Uma região crepuscular, meio nebulosa, em que a nossa mente consciente não costuma ter um acesso muito amplo, geral e restrito, né? Então, a nossa mente fala português, inglês, espanhol, mas o nosso inconsciente fala símbolos, né? Então, a gente tem que encontrar maneiras de promover uma capilaridade, ou seja,
a nossa mente consciente ter capacidade, digamos, subterrânea, esse subsolo, repleto de sabedoria, repleto de complexidade, mas que precisa que você olhe para ele da maneira certa para que você possa aprender com ele e dialogar com ele. Basicamente isso. A psicanálise ela tem algumas vertentes. Eu sou bem freudiana e lacaniana. E o Sim. Jung, ele acaba fazendo a psicologia analítica, né? Mas não vamos, isso será uma próxima live que nós vamos discutir sobre essas questões. Vamos convidar a sua psicanalista aqui para estar conosco, eu acho que é bem interessante. E eu convido também meu analista didático. Que tal? Vamos fazer Acho uma ótimo, mesa aqui topo, sobre topo. psicanálise. Vamos embora. Interessante. Topa? Então Topo, vamos marcar. A Alice Anjos está dizendo que a capoeira não é só uma dança ou uma arte marcial, mas a representação da cultura de um povo. A capoeira traz isso, essa expressão de força e resistência através do improviso. Ela está dizendo que ama suas novelas, não perde nada, é super fã sua. Essa Alice é maravilhosa, tem uma voz linda. E Cláudio Bonco está aqui, seja bem-vindo, grande poeta. E muita gente, eu não estou falando o nome de todo mundo, porque tem muita gente entrando, às vezes atropela aqui para mim, gente. E eu preciso fazer a live com o meu convidado. Mas vocês podem fazer perguntas, tá? E eu estou aqui de olho. A Alice está dizendo, eu amo como podemos traduzir isso, como podemos usar isso. A Alice fala, tomar lives para improvisar e criar coisas para que possamos chegar ao coração do outro. Muito bem, Alice. Ariel Gomes, seja bem-vindo. Grande Ariel Gomes, aí, parceiro. Marido de uma grande escritora, Lucilene Manhães, que são daí do Rio de Janeiro. Sensacional. Isso aqui não é uma live, isso é uma pleiade. Falar em pleiade, uma das suas grandes paixões, eu sei que é música, né? Você ama música. Eu gosto muito de música. Eu já toquei bandolim razoavelmente bem, isso há muitos anos. Mas eu sou, sobretudo, um bom ouvinte. Eu gosto desde MPB, passando por música instrumental, chorinho, rock and roll, principalmente o rock dos anos 70, aquele rock da década de 70 toda, Led Zeppelin, Pink Floyd, Jethro Tull, e até aqueles pessoal lá, Genesis, Rick Wakeman, Nazareth. Eu gosto de tanta gente. A banda da minha vida é Pink Floyd. Eu tenho todos os discos. É a banda, né? É a banda, embora no meu coração de roqueiro, o Led Zeppelin também ocupe um lugar de muito destaque. Eu sou muito fã do Led Zeppelin. Muito fã do Led Zeppelin. Led Zeppelin e Pink Floyd, para mim, são as duas bandas da minha vida, mas o Led fica em vice-campeão. Campeão do meu coração continua sendo Pink Floyd. Eu acho extraordinário. Extraordinário. Ouvidos de ouro, né? Desculpa, agora eu não te ouvi. O que você falou? Ouvidos de ouro. Ah, sim. Não, e gosto muito de MPB. Eu sou louco por Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia, Ney Matogrosso, Chico Buarque, Milton Nascimento. Eu fico imaginando como seria sobreviver nesse mundo tão distópico que nós estamos vivendo hoje em dia, se a gente não tivesse o acesso a, por exemplo, as músicas desses gênios, né? Chico, Milton, Caetano. São pessoas são luminares, né? Que ajudam a gente todo dia. Aquela poesia que entra em você e fica a vida inteira reverberando ali dentro, com a sua beleza, com a sua capacidade de fertilização do teu imaginário. Eu sou fã de tanta gente que eu teria dificuldades de enumerar aqui, mas eu adoro música, muito, gosto demais. Eu sei, eu estou lendo aqui, eu li sobre você e vi que você tem uma paixão por música. Eu tive a honra de entrevistar grandes cantores aqui. E um dos que me deram muita alegria também foi o Menescal, né? Sim. Tive a honra de entrevistá-lo aqui umas 3 vezes, porque ele fez participação aqui com outras pessoas que entraram também. Ele está com uma menina maravilhosa, que é a Ana Lu, né? Ele está lançando, ela está morando agora em São Paulo, e ele está começando a fazer uma série de shows com a Ana Lu também. E vai estar agora em maio, acho que é maio ou março, ele vai estar em São Paulo. Vão estar fazendo uma homenagem
Não é Rita Lee, não. É uma cantora. Lembrar Aliás, eu dela. sou fã da Rita Lee também. Eu É. sou fã de tanta gente, da Marisa Monte, que é minha amiga. Nossa, O filho amo. dela e o meu filho são grandes amigos, estudavam na Escola Park. Então, assim, é, como eu falei para você, atores vivem de aplauso. E quem vive de aplauso tem que saber bater palma. E eu sou bom batendo palma, viu? Eu, quando vou para uma plateia, eu sou bom público, eu gosto de ir assistir teatro, cinema, show de música, e eu sou um cara que gosto de aplaudir. Eu gosto muito de aplaudir, eu gosto muito de dar o retorno para o cara que está ali em cima do palco, fazendo o seu melhor. Eu sei muito bem como é que é o sacrifício que você faz até você estar pronto para subir em cena e fazer o seu trabalho, seja como ator, cantor, bailarino, seja lá o que for. Então, eu tenho muito respeito pelos colegas, eu admiro muitos colegas. É a tal história, quando alguém me pergunta quem é o seu ator favorito, sua atriz favorita, eu não sou capaz de nomear, porque eu sou fã de tanta gente, e eu já tive o privilégio de trabalhar com tantos colegas que eu admiro, que eu sou fã. Eu vou te dar um exemplo simples. O Paulo Figueiredo, por exemplo, o ator, ele está com 80 e poucos anos agora. E eu fiz uma novela com ele em 2016, 2017, chamada O Rico e Lázaro, onde eu fazia filho dele. E o meu filho, de verdade, o Daniel Breda, que também é ator, fazia o meu filho na novela e, portanto, neto dele. E aí, de repente, teve um momento ali no jantar que eu olhei assim e falei, eu cresci vendo o Paulo Figueiredo na televisão e, de repente, eu estou aqui contracenando com um cara de quem eu sempre fui muito fã e agora não só estou contracenando e aprendendo com ele, como meu filho caçula está tendo essa oportunidade aos 10, 11, 12 anos de idade. Né? Ele tinha uns Oi? 10 anos? Ele tinha uns 10 anos? É, aproximadamente 10, 11 anos. Meu filho começou a trabalhar como ator com 7 aninhos, 7, 8 anos, onde eu nem sonhava. Imagina, eu comecei a trabalhar com 20. Então, meu filho hoje, com 16 anos, já é um ator com quase 10 anos de carreira, veja só. Ele já fez uma novela, já fez 3 peças, já fez 2 filmes. Então, teve até um amigo meu que falou assim, bom, finalmente um ator de verdade na família, o meu filho. Né? É isso que eu ia perguntar. Tem alguém ator na família? Não, né? Você é o primeiro. Não. Na verdade, o meu filho caçula, que se interessou, e eu sempre dei força, assim como o mais velho, o Jonas, o caçula chama-se Daniel, o mais velho é Jonas. Jonas hoje vai fazer 21 anos, daqui a menos de um mês, e ele está se formando em design gráfico, computação gráfica, videogames, essas coisas. E ele tem uma capacidade de desenho extraordinária. Eu que não sou capaz de desenhar nem casinha, mas eu sempre apoiei ele nas coisas que ele queria. E sou muito orgulhoso dele, ele sabe disso, por ele ser quem ele é, ele fazer o que ele faz. Mas porque ele gosta do que ele faz. E eu acho que o grande barato de um pai não é querer que um filho faça aquilo que ele quer, no sentido do que o pai quer, mas sim fazer aquilo que vai fazê-lo feliz. Né? Porque ele estando feliz, eu também estou. E eu tenho muito orgulho dos meus 2 moleques, mas isso eles sabem. Eles falam, papai é tão babão, papai é tão bobinho de tão babão de tão bobinho. Enfim, eles ficam me sacaneando. Mas eu sou um pai muito babão. Já tem quantos anos ele? O Jonas vai fazer 21 agora em abril, e Daniel faz 17 agora em julho. O Jonas é taurino e o Daniel é canceriano. Canceriano? Coisa mais bonitinha os dois. Só que agora são 2 rapazes de barba. São os caras. Os 2 estão maiores do que eu, então é uma vergonha, assim, né? E os 2, o Jonas, ele fez taekwondo durante um tempo, o Daniel faz kung fu há 8 anos, metade da vida fazendo kung fu. Nossa, kung fu. Então eu acho que se eu não só criei 2 bons filhos, mas 2 bons guarda-costas, né? Então eu estou bem na Tá foto. ótimo.
Olha, a Karine Gasparoni, ela é de Aracaju, Sergipe, e está dizendo que a mãe dela é a sua fã, está pedindo para você mandar um abraço. Glória Nascimento, Dona Glória Então, Nascimento. Glória, um abraço, e mais do que abraço, um abraço apertado, um beijo, obrigado pelo carinho. Cris Felipe, eu estou batendo palma com os pés, porque a mão está ocupada digitando. Que maravilha. Que coisa linda. São amigos e fãs, né? E assim, sempre estão nos seguindo, né? Nos prestigiando, todos aqui. Sejam todos bem-vindos, viu, minha gente? Eu não estou lendo o nome de todo mundo, mas canalista Rose Monção, temos mais uma canalista aqui também na área. Seja bem-vinda. Recebi meu diploma hoje. De psicanalista hoje? Nossa, Mas vou até que mostrar. sensacional, olha. Certificado aqui, ó. Olha que chique, gente do céu. Estou me sentindo muito honrado de poder participar do dia da sua formatura sendo seu entrevistado. Fico muito honrado. Meus parabéns. Obrigada. Como dizia o Mr. Spock, né? Live long and prosper, né? Vida longa e próspera. Mr. Spock é um personagem. Isso é Jornada nas Estrelas, que era uma série de ficção científica que eu assistia quando eu tinha 7, 8 anos de idade. Era aquela série. Bem pequenininha, né? Meu avô. Não, eu era muito pícolo também. Era 1967, 68, 69. Eram duas séries, Perdidos no Espaço e Jornada nas Estrelas. Eram minhas duas favoritas. Sempre gostei disso. Eu ainda não tinha nascido, não, mas... Eu sei, não. Depois. Acompanhei depois. Mas vamos voltar um pouquinho para o teatro. Eu sei que você é um ator de teatro, né? Qual é a importância do teatro na vida do ator? Eu diria que, para mim, isso eu não posso falar para os outros, mas para mim é a coisa mais fundamental, a atividade mais fundamental. Foi onde eu comecei, onde eu sempre estive e onde eu sempre estarei. Hoje nós estamos numa quinta-feira. Segunda-feira agora, faz 3 dias, eu estreei a minha peça número 44, que é um monólogo do Caio Fernando Abreu chamado O Homem e a Mancha, multimídia. Por que é multimídia? Porque é uma nova versão desse monólogo que eu fiz em 1996, o ano que o Caio Fernando Abreu partiu. E esse monólogo é baseado no Dom Quixote do Cervantes. Só que essa montagem que eu estou fazendo agora é uma montagem onde eu utilizo 5 níveis de narrativa. O primeiro é um vídeo do Caio Fernando Abreu lendo publicamente este texto em 1994, onde ele contracena com o Eduardo Fackel, que é um ator de Porto Alegre naquela época. Os dois já faleceram, mas os dois estão ali, o Caio lendo o seu texto em público pela primeira vez, e o Fackel fazendo algumas ações físicas para ilustrar o texto. Esse é o primeiro nível. E isso foi gravado em vídeo pela videomaker Marian Starosta, minha amiga de muitos anos. Eu consegui esse vídeo, fiz upscale, digitalizei, fizemos todo um trabalho de recuperação e utilizamos esse vídeo como um nível de narrativa onde o Caio e eu contraceno o nível, que o Caio lendo em 94, tem cenas da estreia que eu fiz no Teatro São Pedro em 96, depois tem um outro nível, que são vídeos aí da temporada de 97, no Rio de Janeiro, aí tem um quarto nível, que é uma leitura dramatizada que eu fiz no palco do Sesc em São Paulo, em 2021, no meio da pandemia, no início de 2021, e o quinto nível sou eu ao vivo contracenando com esses 4 níveis de material em vídeo. Então, a peça dentro da peça, dentro da peça, dentro da peça, dentro da peça. E que, na verdade, atende à estrutura original do texto, onde são 5 personagens em que um vai brotando de dentro do outro. Então, eu acho que essa nossa montagem, ela dialoga com a estrutura original do espetáculo, agora com esses 5 níveis de narrativa, 5 tempos diferentes. E essa é a minha peça mais recente, que está pronta, que eu acabei de estrear. Só que antes disso,
43 outras peças nesses 40 e poucos anos de carreira eu fiz. É o lugar onde mais tempo eu passei, seguramente trabalhando, foi num palco. É onde eu aprendi o pouco que eu sei, onde eu volto sempre para me reciclar, para aprender mais. O palco, o teatro, eu acho que de todas as áreas de trabalho do ator, ela é a mais exigente e, ao mesmo tempo, a mais gratificante. Por inúmeras razões que eu não vou aqui listar, mas também não quer dizer que seja minha única paixão. Teatro é o lugar que eu mais tempo trabalhei em toda a minha vida. Mas eu fiz muito cinema, eu tenho feito muito cinema, tenho aí uma meia dúzia de filmes que eu acabei de rodar e que ainda estão na prateleira para serem lançados. Eu fiz muita televisão, comecei a fazer televisão ainda no início dos anos 80 e fiz pelo menos umas 2 dezenas de novela, minissérie, etc. Trabalhei muito também com áudio, audiolivro, locução, dublagem. Eu sou um apaixonado pelo ofício do ator, nas suas mais diferentes formas e meios de trabalhar. Teatro, cinema, televisão, rádio, mímica, marionetes, dublagem, locução. Eu adoro, eu acho que a gente aprende justamente na diversidade, não só no mergulho vertical, mas no mergulho horizontal também. Você fala com a mesma paixão do teatro que o Petrin. Petrin, que eu adoro. Adoro o Petrin. Já trabalhamos juntos, ele é um ator extraordinário. Ele fala assim com uma paixão absurda pelo teatro. Eu tive com ele o prazer também de entrevistá-lo e o Petrin assim, é fantástico. Fantástico. Eu digo, Petrin, você me surpreendeu. Me surpreendeu, sabe? É um amor de pessoa. Eu sou muito fã do Petrin. Já trabalhei junto e para mim é uma alegria, um privilégio poder trabalhar com ele. É maravilhoso. Olha, o psicanalista está dizendo aqui, Marcos Souza, que está dizendo aqui, uma aula de psicanálise mesmo, falando da própria vida. Ele disse. Imagina, olha só. Fico honrado demais. Muito obrigado. Breda, me diga uma coisa. Você trabalhou muito em cinema, trabalhou muito em novela. De todos esses papéis que você, né, interpretou, né, qual deles assim, você lembra até hoje com muito carinho, né? Foi assim uma coisa que foi surreal para você, talvez, esse personagem. Olha, uma coisa que te marcou eu vou te muito. dizer, para conseguir escolher, acho que eu tenho que dividir. Em teatro, eu tive muitas grandes paixões como personagens, mas acho que de todas, a maior foi pelo Arlequim, do Arlequim Servidor de Dois Patrões. Eu fiz em 2002 e 2003 e foi de longe o trabalho mais exigente, mais prazeroso, mais divertido, mais que me mobilizou de uma maneira mais profunda. Muito embora O Homem e a Mancha, durante todos esses anos, mais de 20 anos, eu voltei a esse texto várias vezes e continuo voltando. Mas são esses dois personagens, ou melhor, o Arlequim, da peça Arlequim, Servidor de Dois Patrões, que é uma explosão de vida, de alegria, de lúdico, é um personagem extraordinário. E o espetáculo Homem e a Mancha, pelo conjunto da obra, porque também é um espetáculo escrito por um grande amigo, Caio Fernando Abreu. A gente dividiu o apartamento, nós somos muito amigos, e antes de ser meu amigo, ele era um artista, um escritor que eu admirava demais. Então... Foi o Caio que te apresentou a astrologia? Exatamente, ele era um grande astrólogo. Aliás, o Caio ele era meio bruxo, ele estudava astrologia, tarô, I Ching, búzios, cristais, runas, era uma loucura. E a astrologia eu comecei a estudar e aprender com ele. E eu tive a oportunidade de fazer mais de um trabalho sobre a obra dele. Além do Homem e a Mancha, eu fiz A Maldição do Vale Negro, que é um texto que ele escreveu a 4 mãos com Luiz Arthur Nunes. Eu fiz também um curta-metragem chamado Sargento Garcia, onde eu faço o personagem título, que é um conto que ele escreveu no livro Morangos Mofados. Então, eu tive a oportunidade de prestar minha modesta homenagem ao meu amado amigo em mais de uma ocasião. Então, esses 2 trabalhos, eu te diria que são os meus favoritos em teatro. Em cinema, eu tive muitas paixões.
mas eu tenho um carinho muito especial pelo Feliz Ano Velho, que foi um longa-metragem que eu rodei em 86, onde, baseado no romance do Marcelo Rubens Paiva, Feliz Ano Velho, eu fazia o protagonista, eu fazia o personagem baseado, inspirado no Marcelo Paiva, e foi um processo também extraordinário. Era 1986, eu tinha 25, 26 anos, foi quando eu saí de Porto Alegre para ir morar em São Paulo, e isso mudou a minha vida pessoal, profissional, de incontáveis maneiras. Então eu tenho um carinho muito especial por esse trabalho. E em televisão, eu tive muitos também personagens adoráveis, mas eu tenho um carinho muito especial de me lembrar de Que Rei Sou Eu. Que Rei Sou Eu foi uma novela que a gente fez em 88, 89, dirigida pelo saudoso Jorge Fernando, e era uma novela de capa espada, e ela fazia um sucesso absurdo, porque era uma época que não existia internet, não existia TV a cabo, não existia nada, existia canais abertos. Tinha a Globo e SBT e Manchete ali na borda e nada mais. Então, nessa época, você fazer uma novela que fazia sucesso, como no caso que Rei Sou Eu fez, o país parou na semana final da novela Que Rei Sou Eu. Então, foi um trabalho muito divertido. A gente andava a cavalo, lutava a espada, aquelas coisas. A molecada do meu prédio toda vinha me desafiar para lutar a espada com cabo de vassoura, e eu fazia. Eu não me recusava, não. Eu lutava a espada com vassoura, com a molecada. Naquela época, a gente fez também Vamp, a novela do Jorge Fernando sobre vampiros. E eu fazia o anjo da guarda da protagonista, a Cláudia Hanna, que é minha amiga até hoje, que a gente já trabalhou junto em teatro também dirigido pelo Jorge Fernando. É tal história, assim. Eu acho que para ficar nessas três, digamos, vertentes, em TV, eu acho que de tantas, eu penso Que Rei Sou Eu, em cinema eu pego Feliz Ano Velho, e em teatro o Arlequim Servidor de Dois Patrões. Que foram muitos personagens, né? Muitos, nossa senhora. Que a gente guarda com mais carinho, né? Não, eu tenho dificuldade, às vezes, de eleger qual que eu tenho mais carinho, porque às vezes eu começo a me lembrar e mergulhar não só na história, mas na história que acontecia por trás das câmeras, né? Toda a convivência, todo o aprendizado que você fazia e faz com os seus colegas, especialmente os que têm mais experiência que você. Então, eu vou sempre para todo e qualquer trabalho com a ideia de aprender alguma coisa nova. Eu acho que eu sou um cara de 62, vou fazer 63 anos agora, em outubro desse ano, eu sou um libriano, mas... Eu vou contar uma coisinha para você. Aí eu mostrei hoje, tem uma moça que trabalha aqui em casa, já está comigo há 10 anos, né? Meus pés e minhas mãos aqui. Aí eu disse, olha, hoje eu vou estar com o ator Marcos Breda, e olha ele aqui. Aí ela fez, olha, ele está com 62 anos. Aí ela fez, eita, pergunta a ele se ele faz algum procedimento estético no rosto. Procedimento estético nenhum. O que eu faço é muita ginástica. Infelizmente, eu não estou conseguindo fazer muita ginástica. Eu estou há quase um ano meio parado. Né? Hã? Você faz fisioterapia? Eu estou fazendo fisioterapia porque eu tive uma fratura, essa fratura gravíssima, que está me impedindo de fazer as minhas corridas a pé, que eu adorava, correr a pé, fazer isometria, musculação, não para ficar bombado, mas para ficar com a estrutura muscular, enfim, em ordem. Mas, enfim, eu tive esse acidente, mas eu tive muita sorte, eu sobrevivi, e com dois braços, duas pernas, eu vou ficar bom. É uma questão de tempo. Vai fazer um ano o acidente agora em maio, e eu ainda vou ter que fazer mais umas 2 cirurgias agora, final de abril, para poder me recuperar completamente até a metade do ano. Então, basta ter paciência, mas eu sinto muita falta da ginástica que eu fazia, das minhas corridas a pé e tal, mas o procedimento estético nenhum. Eu acho que o que faz bem para a saúde... imagina. Só se for o álcool do vinho, porque eu adoro vinho, né? Mas você tem um rosto muito novo mesmo, muito jovem. Não, mas ela sabe por quê? Não sei, eu tenho a impressão de que
O Marcello Mastroianni, uma vez, ele falou uma coisa maravilhosa, entre as tantas coisas bacanas que ele falou, mas ele falou assim: eu sou um homem de sorte, eu faço o que eu gosto, por isso eu não preciso trabalhar. E eu acho que eu sou uma pessoa muito feliz por fazer aquilo que eu gosto de fazer. E eu acho que isso faz toda a diferença do mundo. O meu finado pai, que ele dizia, né? Quem faz aquilo que gosta, rende o dobro e cansa a metade. Eu acho que sim. Fazer da paixão um ganha-pão, fazer da paixão um ganha-pão mais do que uma rima é a suprema solução. Eu acho. É isso aí, é a alegria que transborda, né? Olha, a Cris Felipe está pedindo para você mandar um beijo para ela. Cris Felipe, não é um, vários beijos para você. Obrigado pelo carinho, imagina. Muito legal, obrigado. Muita gente boa aqui conosco dessa vez. Pedro Caetano está aqui, seja bem-vindo. Aline, Helena, Cris, Tarcísio, Matias. Desculpa se eu não falar o nome de todo mundo, mas tem muita gente. Lourdes Souza, quando você vai estar em Porto Alegre com a festa? Então, eu acabei de voltar de Porto Alegre. Eu fiquei em Porto Alegre do dia 22 ao dia 28. A estreia da peça foi no Multipalco Eva Sofer, ali do lado do Teatro São Pedro. E a peça fez a estreia ali na segunda-feira, inaugurando a sala Olga Reverbel, que é um espaço novo dentro do Multipalco. E agora, a partir de abril, de 10 a 22 de abril, eu vou fazer uma turnê por... Olha, Harry Finger, meu velho amigo, queridíssimo. Que bom te ver, que bom ter você por aqui, Harry. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, né? Nossa, o Harry é um grande nadador, né? O cara faz aquelas coisas de atravessar Canal da Mancha, nadando, é uma loucura. Mas eu vou fazer durante esse mês de abril uma turnê por 10 cidades do interior do Rio Grande do Sul, Camaquã, Caxias do Sul, Pelotas, Uruguaiana, várias cidades. É o circuito Sesc que eu estou fazendo com esse monólogo, O Homem e a Mancha. Porto Alegre, eu não sei quando é que a gente volta. Oi? Tem que vir para o Nordeste. Eu adoraria, eu adoro o Nordeste, conheço bem, já viajei por todas as capitais do Nordeste, o litoral do Nordeste, adoro Maceió, João Pessoa, Recife. Fiz um longa-metragem em Recife há alguns anos, faz uns 4 anos, Natal, Fortaleza, São Luís do Maranhão. Eu gosto demais do Nordeste e do Norte também, Belém do Pará, Amazonas. Já estive em todas as cidades, em todos esses lugares. E uma das coisas legais da profissão é essa oportunidade de você viajar para trabalhar, especialmente com o teatro, que você vai fazendo turnê de cidade em cidade. Isso é uma coisa muito, muito legal. Muito legal. Eu fui para o Nordeste a primeira vez de mochila, bem riponga, nas costas de carona. Isso era início dos anos 80, onde eu fui para Canoa Quebrada. Fortaleza, né? Fortaleza. Na verdade, Canoa Quebrada, ela fica a uma certa distância de Fortaleza, Aracati, Majorlândia. Canoa Quebrada, naquela época, era basicamente meia dúzia de casas de pescador em cima das dunas de areia vermelha. Hoje em dia é uma praia absolutamente urbanizada e tal, mas naquela época era um paraíso hippie, onde Olinda, sim, eu já participei do Carnaval de Olinda. Enfim, eu tenho uma paixão muito grande pelo Nordeste, por aquelas praias, e principalmente por aquele povo. Eu tenho tantos amigos nordestinos, tanta gente bacana que eu admiro, que eu tenho o maior carinho. É muito bom viajar pelo Brasil e você encontrar as belezas, não só naturais, mas as pessoas bacanas que residem em todos esses lugares, né? Uma das melhores coisas da nossa profissão é você poder se aproximar não só do lugar das pessoas, mas da subjetividade dessas pessoas. É você poder... cada plateia é diferente, cada reação é diferente. Então, você poder entrar em contato e ver como é que cada plateia, em cada cidade, em cada região do Brasil, dialoga com o espetáculo, dialoga com você. Ator tem sempre muito a aprender.
O Alexandre está perguntando quando é que eu vou a Santos. Eu já estive em Santos com um espetáculo teatral mais de uma vez. Gosto muito da cidade também. Eu não sei quando é que eu volto, mas eu volto, porque foi muito legal a última vez que a gente esteve em Santos. E os meus planos mais imediatos agora são fazer essa turnê agora em abril. Maio eu devo ficar de molho, porque eu vou fazer um novo par de cirurgias. Denise Weinberg, grande atriz, acabou de entrar. Eu sou tão fã da Denise Weinberg. O pessoal do Tapa, Tolentino, aquela turma espetacular. O mês de maio eu devo passar de molho, que eu vou fazer uma cirurgia dupla na perna e no ombro. Devo ficar maio meio imobilizado. Para a partir de junho, sim, fazer fisioterapia, começar a ensaiar um novo espetáculo que chama-se Mais Esperto que o Diabo, que é um texto do Napoleão Hill, dos anos 30, e onde eu vou contracenar com o meu queridíssimo amigo Werner Schünemann. Então a gente deve estrear no segundo... Werner Schünemann. A gente deve estrear no segundo semestre, e com essa peça, sim, a gente deve... Querida Denise, salve, boa sorte para você também, amor. A gente deve viajar pelo Brasil inteiro, se Deus quiser. Devemos estrear em São Paulo, depois Rio de Janeiro. Teatreiro que se preza é pé na estrada. Né? Pé na estrada, mochila na sorte e pé na estrada. O Werner Schulman está no grande projeto, eu entrevistei ele. E aí nós tivemos uma... Tá ruim o meu áudio? Eu estou ouvindo você um pouco baixinho. Você está me ouvindo direitinho? Deixa eu ver, está melhor. E agora? Eu estou conseguindo ouvir você. Vamos que vamos. Melhorou agora? Agora sim. Agora sim. Ó, Cacequi está com saudade dessa dupla. Cacequi é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, onde eu, o Werner, participamos do longa-metragem do Tabajara Ruas, chamado Perseguição e Cerco a Juvencio Gutierrez. E a gente passou o mês de setembro e outubro todinho na cidade, rodando esse longa-metragem. E foi o primeiro trabalho... É verdade, o Harry confirmando, melhorou muito o seu áudio. Devia ter dito antes, né, gente? Eu poderia ter tirado o fone de ouvido. Então, ó, todo mundo falando assim, ó, melhorou o áudio, melhorou o áudio, melhorou o áudio. A live, mas tudo bem. Não tem problema. Mas esse filme a gente ficou durante esses 2 meses lá, rodando no interior do Rio Grande do Sul, e foi um trabalho extraordinário. Foi o primeiro trabalho que eu consegui fazer sem muletas, depois do acidente. Porque o acidente foi em maio, 6 de maio. Dia 7 eu fiz a minha cirurgia, dia 14 eu saí do hospital, dia 25 eu voltei para o hospital porque eu estava com Covid, e aí descobri que eu estava com uma infecção na cirurgia da perna, tive que internar e abrir a perna toda de novo, e dessa vez deu certo, graças a Deus. E aí, na primeira semana de junho, 33 dias depois do acidente, eu voltei a gravar a novela de cadeira de roda, de andador, e o pessoal enquadrava a câmera. Ou eu estava sentado, ou eu estava em pé, com uma perna só. E eu gravei todo o mês de junho desse jeito. Aí, em julho, um pouco melhor, eu já comecei a andar de muletas. Aí eu fui para Porto Alegre fazer um longa-metragem do Xu. O Xu Chen, que é um cineasta sino-brasileiro, ou brasileiro-chinês, enfim, chamado Um Dia 5 Estrelas. E nesse filme eu tirava a muleta na hora de filmar, depois pegava a muleta de novo e continuava. E depois o filme do Tabajara, onde aí eu já estava conseguindo caminhar, embora mancando bastante, mas ainda. E, enfim, durante todo esse tempo da minha recuperação, eu não parei de trabalhar fazendo cinema, fazendo teatro, fazendo televisão, e até correr de kart eu corri. Eu sou piloto de kart, piloto amador. E teve uma... Oi? Está correndo também agora? Não, agora não estou correndo, não. Mas teve uma corrida no início de novembro, que eu fiz logo depois do filme do Tabajara, onde eu fui ainda meio que de muleta. O pessoal olhou e não acreditou. O cara, pô, isso aqui não é kart, isso aqui não é cadeira de roda, né? Eu falei, pois é. Mas eu acabei me dando bem, eu acabei ganhando a corrida, mesmo descontado. Mas foi um momento muito importante para mim, porque eu venci a mim mesmo, venci as minhas dores, as minhas limitações, e consegui
de uma certa maneira, provar para mim mesmo que eu era mais capaz do que eu achava que eu era. E isso é muito bom. Quando a gente... Porque, na verdade, ser corajoso não é ausência de medo. Só um idiota não tem medo, né? Mas coragem é você encarar o seu medo e falar, vamos embora. Eu estou morrendo de medo, mas eu vou lá fazer. Como anteontem, minutos antes de começar a peça, eu estava aterrorizado, achando que, meu Deus do céu, eu não vou conseguir, eu vou esquecer o texto, não vai dar certo. Sempre, toda a estreia acontece a mesma coisa, há 43 anos. A gente não é nada original, mas o fato é que esse pânico, esse medo é natural de toda estreia. E a gente, toda estreia, e todo dia, antes de entrar em cena, a gente vence esse medo, vai lá e faz. E isso é, sobretudo, uma maneira de você entrar em contato com você mesmo, com as tuas possibilidades, especialmente com os teus limites, e aprender o que é possível fazer dentro daqueles limites. É a tal história, né? Você que é psicanalista, me corrija. Mas a tal história, existe o ideal, que é aquela coisa inatingível. E por mais que você lute, você não vai chegar lá. Até porque ideais não foram feitos para serem alcançados, eles foram feitos para serem mirados. Mas o meu pai dizia, felicidade, meu filho, é a arte do possível. E o possível bate um bolão, pode acreditar. Então, o ideal é que eu entrasse em cena e não esquecesse de nenhuma vírgula do texto, não errasse nenhuma marca, não... mas toda noite alguma coisa dá errado. O teatro tem essa coisa. Toda noite alguma coisinha não sai como você planejou. E que bom que não sai, porque aí você aprende a trabalhar com o imprevisto, aprende a trabalhar com o novo. Por isso que teatro, as rubricas do teatro, né, aquelas indicações, abre a porta, mexe no botão, vira-se para a parede, coisa assim. Todas as rubricas de teatro estão sempre no presente do indicativo. Por quê? Porque isso é o tempo do teatro e é o tempo da vida. É aqui e agora. Não é ontem, nem amanhã. É aqui e agora. É por isso que o teatro, entre todas as características dele, a mais fascinante é essa. Porque ele é um simulacro da vida, né? É a necessidade absoluta de você estar presente do indicativo e disponível para o acaso, para o outro, para as coisas que nunca saem como você planeja. E que bom que é assim. Que bom que e ele coloca a verdadeira arte à mostra ali, na hora, ao vivo, né? A questão do Exato. você esquece o texto, você vai fazer alguma coisa. Parado aqui não pode. Sim. Né? Não tenha dúvida. Você sempre inventa alguma coisa. Damiana Alves Barbos está aqui, uma grande produtora cultural, está sempre aqui. Toda novela da Globo, que vem, toda novela, seja da Globo, qualquer uma, vem aqui para o Nordeste, ela é responsável aqui pelos figurantes. Está sempre aqui envolvida com o pessoal, está aqui conosco, está dando boa noite para você. Seja bem-vindo, Dami. Né? E nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu teria que fazer assim 3 lives com o Marcos Breda. Imagina. É muita coisa, é muito conteúdo que ele tem, rico demais, né, em conteúdo. E, olha, Alexandre Apolo está dizendo, Marcos Breda, prazer vê-lo bem. Quando virá Santos? É isso que fala, né? E eu estou conseguindo ler agora, porque tem muita pergunta e eu não consigo fazer todas. Enfim, é isso mesmo, né? Falando, o Werner Schunemann, ele está conosco, uma produção que nós vamos realizar no que vem, chamado Tiradentes. Um homem chamado Liberdade, e ele vai dirigir o filme. Vai dirigir. O Werner é um ator, um diretor, um escritor, mas, sobretudo, para mim, um amigo extraordinário, um irmão que eu tenho. Eu sou filho único, mas eu tenho muitos irmãos que eu arrumei vida fora. E eu acho que eu vim solitário, vim filho único, mas eu vim para isso. Já que eu não tive irmãos, eu era para ter uma irmã, mas ela faleceu antes de eu nascer. Então, os irmãos que eu tenho, eu conquistei vida fora. E eu tenho muito orgulho dos meus irmãos, das minhas irmãs. Eu tenho muita gente que eu amo e por quem eu me sinto amado também. E é por um merecimento mútuo, né? Porque as pessoas se encontram porque elas têm coisas para trocar,
elas têm coisas a aprender e a ensinar umas para as outras, e eu gosto sempre desse lugar de aprendizado, desse lugar onde eu não tenho a pretensão de ter dominado coisa alguma, né? Mas eu tenho a pretensão de estar sempre disponível. Isso eu gosto. Eu gosto de estar fazendo as coisas e cada vez aprendendo mais, essa curiosidade insaciável, esse desejo insaciável de estar sempre se reciclando, sempre aprendendo, sempre se renovando. O teatro funciona assim, a vida também, e eu, como você disse, eu sou essencialmente um ator de teatro e um cara apaixonado pelo presente do indicativo da vida. Tem uma frase que você falou de um grande, né, que é o técnico, e eu quero falar, Eu não estou conseguindo ouvir. nada do que é estranho. Sim, nada do que é humano me é estranho. É lindíssima essa frase, e é uma frase muito preciosa para quem é ator, para quem é escritor. Por falar em escritor, acabou de entrar nada mais, nada menos do que Tabajara Ruas. Tabajara Ruas é um grande escritor, um grande diretor de cinema e um grande amigo, uma pessoa por quem eu tenho o mais profundo respeito e carinho. E com ele que eu fiz esse longa-metragem que eu mencionei lá em Cacequi. Muito. Carol Nemetala, minha amiga querida, que faz tempo que eu não vejo. Tem tanta gente bacana aqui, Nossa Senhora. Estou feliz de participar dessa live com tanta gente bacana. Felizmente, nós estamos chegando ao final da nossa live, né? Como havíamos combinado, né? Que seria uma hora e pouquinho de live, para também não cansar tantos convidados. E eu queria agradecer a todos que participaram aqui, tanta gente importante que entrou aqui na live, né? Tantas pessoas que estão aqui conosco. Agradecer principalmente ao meu convidado, Marcos Breda. Eu espero poder estar entrevistando novamente, porque você realmente é riquíssimo em conteúdo e não deu para falar metade do que eu tinha para perguntar aqui para você. Estou muito feliz. Mas já tal história que a gente estava falando, né? Nunca é como a gente planejava. É sempre o melhor possível. Então, é isso. Aconteceu, eu não aconteceria. Foram outras falas, das quais eu não tinha colocado aqui na minha pauta, mas que estava dentro do contexto também da sua vida e da sua história, né? Eu quero te agradecer muito, né? Eu sei que a gente está nessa conversa, já foi assim com o Jacques também, ele mandava foto. Mari Roquette, minha queridíssima amiga. A Mari Roquette é minha gêmea astral. Ela é Libra, que nem eu, ascendente Capricórnio, que nem eu, com Lua em Leão, que nem eu. Nós somos da mesma enfermaria. Cíntia, eu queria te agradecer pelo convite. Eu queria te dar o parabéns pela sua formatura como psicanalista. Que você tenha o privilégio, a dor e a delícia de poder dialogar com muitas subjetividades na sua vida fora, que você se enriqueça com cada um, com cada uma, e porque a gente sabe que o voyeur psicanalista tem esse privilégio, né? O voyeur, ele tem essa curiosidade de olhar através do buraco da fechadura, porque no fundo também um tão privilegiado quanto o paciente é o psicanalista, que tem a oportunidade de trocar e aprender com aquele material vivo que é uma existência, que é um ser humano, né? Então, você falou nada do que é humano me é estranho. Isso vale para os psicanalistas também, especialmente, né? Então, eu queria te parabenizar pela sua formatura, agradecer a todos os teus colegas psicanalistas que estiveram aqui com a gente, aos meus colegas, atores, atrizes, diretores, escritores, enfim, todas as pessoas que se juntaram a gente nessa noitada aqui, onde chove canivete aqui no Rio de Janeiro, e desejar a todos muita saúde, sorte e serenidade, sobretudo, porque nós passamos por uma pandemia, por um pandemônio, estamos à beira de uma terceira guerra mundial.
você conseguir sobreviver minimamente lúcido hoje em dia é um ato heróico, né? Então, eu queria desejar a todos assim, serenidade para a gente encarar o que vem pela frente e, se possível, se divertir. Porque se a gente não se diverte, nada mais vale a pena, né? E acredite, eu gosto de me divertir. Coisa grande, né? Ó, beijão para você, muito obrigado, viu? Então, depois vamos marcar aquela live psicanalítica, né? Tá joia. Valeu. Vou convidar minha psicanalista também, para eu não estar em minoria aqui. Eu vou chamar. Obrigada. Obrigada. Beijo grande. Um abraço, beijo para todo mundo. Obrigado. Boa noite. Um abraçãozinho para você. Tchau. Tchau.